Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Inovação no Mercado de Energia. No episódio de hoje, vocês devem ter percebido algo de diferente. Esse é o nosso primeiro episódio gravado em estúdio. E para começar essa nova etapa do podcast, convidamos o Helder Souza, diretor de regulação da TR Soluções. Helder, poderia por favor se apresentar para os nossos ouvintes e contar um pouco da história da TR Soluções? Claro, primeiramente gostaria de agradecer pelo convite para a gente falar um pouco sobre o mundo das tarifas aqui para vocês. E, bom, a história da TR, tudo começou em 1999, no início das privatizações ainda, né? Que a ANEEL foi criada em 1996, começou a operar mesmo em 1997. E o Paulo Stil, que é o fundador, mentor intelectual da TR, ele estava na ANEEL, trabalhou em 2 superintendências lá e ele foi uma das pessoas que pegou a tarifa, né? O livro verde, o famoso livro verde, que foram os franceses da EDF num convênio com o Brasil na década de 80 que fizeram, né, desenvolveram todo o modelo que a gente tem hoje, que é das tarifas orossazonais. E aí ele foi uma das pessoas que participou da elaboração da metodologia aplicada à primeira revisão tarifária, né? Porque tinha-se os contratos de concessão, né? No final dos anos 90 ali, e precisava-se, né, cumprir com o contrato. E uma das cláusulas era promover a revisão tarifária. E aí o Paulo foi uma das pessoas que participou desse evento, dessa construção, né, da metodologia. E aí depois ele saiu, ele fundou a TR Consultoria, TR, né, de tarifas e regulação, e ele prestava serviço nessa área de revisão, reajuste tarifário para consumidores, para as distribuidoras, e ele queria desenvolver um software que pudesse oferecer na forma de um serviço para que os próprios agentes pudessem fazer suas projeções e fazer suas análises. E ele tentou com várias empresas de software diferentes, e em todas elas ele se frustrou. E aí, em 2011, a gente conseguiu incubar a TR, e aí nasceu a TR Soluções, como uma startup, né, incubada lá em Itajubá, na incubadora de empresas de base tecnológicas, e a TR Soluções, a TR Consultoria morreu. E aí, desde 2011, então, que a gente vem desenvolvendo o nosso principal software, né, que é o nosso carro-chefe, que é o SET, que é o Serviço para Estimativas de Tarifas de Energia, que é um modelo, né, nosso modelo de projeção de tarifas, de inteligência de mercado, que a gente oferece para o mercado. Helder, gostaria de começar com a pergunta-chave do tema do nosso episódio. O que são as tarifas e qual a sua importância no contexto do setor elétrico? Perfeito. Bom, as tarifas são uma forma de cobrar dos consumidores, né, os custos e a remuneração do capital necessária para remunerar o investidor, no caso a distribuidora, e também fazer os repasses necessários. E é importante também, né, dizer que no caso das tarifas, a tarifa na verdade é um preço, só que regulado. E a regulação é importante, ela é necessária no caso da distribuição de energia elétrica, por causa por ser um monopólio natural, né? Por que é um monopólio natural? Porque do ponto de vista de custos, faz muito mais sentido você ter uma empresa só atendendo, né? Porque imagina só uma competição, de várias distribuidoras colocando postes e cada um colocando o seu fio ali, do ponto de vista de razoabilidade econômica, não faz sentido. Mas para que a empresa não exerça, né, um poder e acabe prejudicando o consumidor, é aí que vem o papel do Estado, né, na forma do regulador, que define a métrica, define as condições para que a tarifa seja justa, né, seja suficiente para remunerar o capital, para pagar os custos de operação e manutenção necessários e também fazer os repasses, né, como o pagamento dos custos de transmissão, os encargos setoriais e os impostos. Bacana, então a gente poderia dizer que a tarifa é o somatório dos diferentes componentes que geram custos para a distribuidora poder fornecer esse serviço e remunerar o seu capital? Então, é exatamente isso, é o somatório de diversos custos, né? Então, o que a ANEEL faz, as tarifas têm que ser definidas para 12 meses. Né? Então, que ela sempre muda no aniversário contratual da distribuidora. E ao estabelecer, por exemplo, um evento, no momento de um evento tarifário, seja de revisão ou de reajuste tarifário, a ANEEL define qual que é a receita necessária para a distribuidora cobrir os custos, remunerar o capital e fazer os repasses. E a composição dessa receita é a receita necessária para 12 meses. E a composição dessa receita é de
todos essa combinação de elementos, né? Então a gente tem os custos de energia, de transmissão, da parcela da distribuição e os encargos setoriais, além de outros elementos também que acabam fazendo parte das tarifas. Entendi. E você mencionou algumas delas, mas quais são as variáveis que mais impactam na tarifa? E qual que é a previsão de tarifas para 2023? Bom, acho que, sem dúvida nenhuma, a componente que mais impacta a tarifa é a compra de energia, né? É a composição do portfólio de contratos que a distribuidora tem. Então, energia de Itaipu, de Angra, energia de cotas, que a gente fala, que é a energia que foi renovada e relicitada, de concessões de geração que foram renovadas e relicitadas, e outros contratos também, que a gente chama de CCAR, né? Os contratos de compra de energia no ambiente regulado ou contratos de comercialização de energia no ambiente regulado na modalidade quantidade, que geralmente é hidrelétricas, e modalidade disponibilidade, que daí são térmicas. Além disso, a gente tem também, né, o serviço de distribuição também, ele tem um peso bastante importante na tarifa. Acho que em segundo lugar vem a parcela da distribuição. E para 2023, a gente está esperando, né, estou até pegando minha colinha aqui, mas na média, as tarifas, né, aplicadas aos consumidores residenciais, a gente espera que elas fiquem estáveis em 2023. Mas a maioria das distribuidoras, né, a gente tem das 53, no caso a gente está falando das 53 concessionárias, então é a média ponderada pelo mercado dessas 53 concessionárias. A maioria delas deve ter um aumento de até 8,5%. Em torno de 6 distribuidoras, a variação vai ser maior do que 10% pelas nossas projeções. Então, para 6 distribuidoras, elas devem ter, né, a tarifa pressionada um pouco mais, né, acima de 10%. E 9 concessionárias com variação que pode ser inferior a menos 6%. Bacana. E pensando, então, o que aconteceu em 2021, por exemplo, que a gente viu um crescimento significativo no preço da energia no mercado spot. Eu acompanhei muito isso da perspectiva do ACL. Como que isso se traduziu nas tarifas durante aquele ano? E se é por meio... Se houve realmente esse aumento, que é o que eu imagino que tenha acontecido, como que isso se dá? Porque imagino que muitos dos CCARs que entregaram energia durante esse ano foram assinados no passado, então não tiveram relação com esse preço spot que estava alto. Então, se você tem muitos contratos assinados com preços já definidos, como que esse aumento no custo da energia spot se traduz no aumento das tarifas? Por causa do famoso risco hidrológico, né? O risco hidrológico, o que é, né? Acho que entrando um pouquinho aqui na parte mais técnica aqui, mas o risco, porque a gente sempre fala, né, de risco hidrológico, o que é, né? Se a gente pegar, né, o pool de... Existe um clube, um pool de geradores hidrelétricos que fazem parte do MRE, que é o Mecanismo de Realocação de Energia, né? E aí o que acontece? Para participar desse clube, todos os geradores colocam lá quanto que é a garantia física de cada um. Garantia física é quanto que o gerador pode vender em contrato, né? Quanto que ele pode vender de energia. E aí eles somam todos esses contratos, e aí a gente tem a garantia física de todos os geradores participantes do MRE, que são basicamente os geradores despachados centralizadamente, geradores hidrelétricos despachados centralizadamente. E aí eu vejo quanto que os geradores geraram, de fato. Se os geradores geraram 100% da garantia física, tranquilo, todo mundo fica feliz. Agora, se os geradores, a média dos geradores, então assim, o risco é assumido, compartilhado entre todos eles, de alguma forma. Então, se o risco hidrológico, no caso a gente fala o GSF, né? Se o quanto que os geradores geraram em relação ao quanto que eles venderam for, por exemplo, de 80%, ou seja, poxa, faltou 20% para entregar, né, de contrato. Uhum. E aí o que acontece é que, se o risco estiver com o consumidor, é o consumidor que paga essa diferença, esses 20%, né, do que foi contratado, pagando o preço spot. Então, aí é que entra, né, por isso que os consumidores, né, das distribuidoras foram bastante impactados com a crise hídrica de 2021. E, nesse caso, é importante também dizer que, como você perguntou, né, como que isso afeta a tarifa, de que forma que isso afeta a tarifa. Depende muito da distribuidora também,
Porque se a gente pegar 2021, todas as distribuidoras que tiveram evento tarifário no primeiro semestre, né, em 2021, a ANEEL não reconheceu praticamente nenhum custo associado à crise hídrica. Porque ela a gente começou a identificar a crise em julho, agosto, setembro, que aí ficou bastante complicada. Então, as empresas que tiveram evento tarifário no primeiro semestre de 2021, a ANEEL não reconheceu custos associados à crise hídrica. Para as distribuidoras do segundo semestre, já parte desse custo foi reconhecido já na tarifa de 2021, né? Quando chegou em 2022, aí também, né, em 2022 as distribuidoras tiveram um problema de caixa, e aí recorreu-se ao empréstimo, que a gente chamou de conta escassez hídrica nesse caso, porque a conta Covid tinha sido do ano anterior. Daí a conta escassez hídrica foi um empréstimo, em torno de... Eram previstas 2 tranches, foi uma só que foi realizada, no valor de 5 bilhões e alguma coisa, e para dar um fôlego para as distribuidoras e para os consumidores, né, não terem todo o impacto tarifário, principalmente os consumidores das distribuidoras do primeiro semestre, que teriam todo o impacto da crise hídrica de 2021 nas tarifas de 2022. Então, parte do passivo de 2021 foi reconhecida nas tarifas de 2022 para as empresas do primeiro semestre. Então, assim, depende de quando que acontece, né, o evento tarifário. E aí, puxando um gancho para 2023, para essas empresas que estão pagando o passivo, né, de 2021 na tarifa de 2022, e como em 2022 a gente não tem a constituição de um novo passivo, como foi, né, a gente não teve a constituição de um novo passivo em 2022, em 2023 esse passivo vai ter sido pago. E aí a gente espera essa redução das tarifas. E é por isso que a gente tem essa projeção, né, de ter tarifas estáveis em 2023. Né? Não é só isso, mas tem vários outros elementos aí que implicam. Legal. E além dessas variáveis, a gente conversou um pouquinho sobre efeito do dólar, preço do petróleo em cima das tarifas. Você poderia comentar um pouquinho sobre isso? Claro. O dólar, ele afeta basicamente as tarifas de Itaipu, né, cujo empréstimo, né, quando havia um empréstimo ainda, que agora acabou no mês passado, foi paga a última parcela do empréstimo que foi tomado. Que momento lá na década que a gente está fazendo esse episódio, né? Pois é, e uma outra razão também para que a tarifa de 2023 esteja mais amena, né? A gente não veja variações muito grandes, é porque a ANEEL já promoveu a redução da tarifa de repasse de potência de Itaipu em 35%, mais ou menos. Então, Itaipu, né, o dólar influencia a tarifa de Itaipu, que das empresas cotistas, né, porque só as distribuidoras do Sul, Sudeste e Centro-Oeste que são cotistas de Itaipu. Para essas empresas, representa algo em torno de 18%, 19% do portfólio de compra de energia. Então, o dólar tem uma influência, né, nos contratos de Itaipu das empresas cotistas. E também tem alguns contratos antigos ainda, assinados na época que a gente chama de self-dealing, né, do Programa Prioritário de Termoeletricidade, PPT, que foi criado lá no início dos anos 2000 com o racionamento que a gente estava enfrentando naquele momento. E para esses contratos, que representam para algumas distribuidoras 22% da composição do portfólio, o dólar tem um peso bastante importante, né, na formação do preço. A Light, por exemplo, é a empresa que mais sofre a influência do dólar, porque ela é cotista de Itaipu e porque ela tem um contrato desse tipo de contrato PPT com a Norte Fluminense e que também tem, né, a composição do dólar. Então, a Itaipu é a única Itaipu Light é a única que tem assim, a maior influência do dólar na sua tarifa. E o dólar também tem uma pequena influência também na tarifa de Angra, né, a energia nuclear, mas é coisa pequena. E o petróleo? Tem algumas distribuidoras que estão muito atreladas a essa variável? Então, o petróleo ele influencia bastante um dos encargos que a gente tem no setor elétrico, que é a CDE. Né? Porque dentro da CDE a gente tem a conta consumo de combustíveis. Né? Que é a conta... Só para os nossos ouvintes, o que é a CDE? A CDE é a conta de desenvolvimento energético, né? Que é o principal encargo que a gente tem no setor elétrico que custeia todas as políticas públicas, né, de subsídios do setor elétrico. Então, Programa Luz para Todos vem da CDE, o subsídio para energia para consumidores de baixa renda, né, que a gente chama de tarifa social,
que vem também o desconto, né, o subsídio para fonte incentivada. Então, um consumidor que compra de fontes incentivadas, de fontes renováveis, ele tem um desconto no fio. Né? Esse desconto, a distribuidora não deixa de receber, ela recebe via encargo. Enfim, o carvão mineral também e a CCC. Então, todos esses elementos são elementos de despesa da CDE. E a CCC, que é a Conta de Desenvolvimento Energético, ela para que serve? Né? Nem todo o Brasil está interligado. Então, a gente tem mais de 100, quase 200 sistemas isolados, né? Espalhados pela Amazônia, pela região norte do país. E, poxa, lá, nesses sistemas isolados, são térmicas, geralmente a óleo diesel ou óleo combustível. Tem vários movimentos agora e várias iniciativas para colocar painéis solares, para atender algumas comunidades e tal. E quem paga é a CCC também na forma de subrrogação. Subrrogação, ou seja, você fazer um investimento para reduzir futuramente o custo do combustível, né? Então, você consegue fazer e financiar esse desenvolvimento de uma nova tecnologia ou de uma nova solução, se você comprovar que vai haver redução no futuro. É a subrrogação que entra na CCC também. Então, todo o custo se a gente fosse cobrar dos consumidores lá do norte, o que custa a energia para eles, a gente está falando algo em torno de R$800 por megawatt-hora, que é, sei lá, a média dos custos de óleo diesel e óleo combustível. Ou seja, é muito elevado. Então, o que acontece? Os consumidores de lá, eles pagam pela energia a média do que dos consumidores que estão nos sistemas interligados paga, e a diferença entre o custo total da geração e o que eles pagam é o que vira a CCC. Né? E por isso tem uma influência importante das variações da commodity que tem a ver com o petróleo. Né? Então o petróleo impacta todas as distribuidoras? Todas as distribuidoras, sim. Legal, entendi. Além das térmicas, né? Que quando tem um momento de escassez, né? As térmicas são chamadas a operar. E aí a gente tem todos os tipos todos os preços aí, até, né? Alguns despachos aí que aconteceram em 2021 de térmicas com custo acima de R$2.000 por megawatt-hora. E, Helder, é comum a gente ver no Mercado Livre comercializadoras que prometem desconto garantido em relação ao preço do ACR, para consumidores que estão migrando, né, muitas vezes nesse caso. Como que eles e os consumidores do ACR se protegem hoje da variação dos preços nas tarifas? Fazendo uma gestão bastante rigorosa dos riscos, né? Acho que é essa a forma que eles se protegem, porque a gente tem visto mesmo, né? Essa modalidade de contratação, o pessoal chama de desconto garantido ou cativo menos, tem vários nomes ali, mas todos é a mesma coisa, você garante um desconto em relação à tarifa do cativo. Né? Então, sabendo para onde vai a tarifa, acho que é uma forma de se proteger. Então, para poder dizer, se a tarifa estiver indo para esse caminho, poxa, para esse distribuidor aqui, para esses consumidores que estão conectados a essas distribuidoras, eu consigo dar um desconto de 20%. Poxa, para essas daqui, tranquilo, vou dar 30%. Para essas daqui, não posso nem dar 5%, porque eu vou estar no risco ali. Então, acho que é essa gestão, né, do risco associado à variação da tarifa, que isso é bem importante. Além disso, eu acho que deve ter também algumas cláusulas assim para impedir, né, variações assim muito significativas em decorrência, sei lá, de uma nova lei, uma coisa que mude completamente, né, o arcabouço que a gente tem. Né? Deve ter algum tipo de proteção nesse sentido também. Legal. E vocês contribuem bastante com os clientes nesse sentido, né, dentro da TR? Sim, lá na TR a gente tem, né, todos os tipos de cliente, desde das distribuidoras, né, dos grupos de distribuidora, tanto privada quanto pública, comercializadoras ou empresas que fazem gestão de contratos de consumidores livres, né, que são as gestoras, e que a maior parte dos nossos clientes é justamente para fazer tanto uma análise de viabilidade, né, da migração, para avaliar o risco também que a empresa está tomando. E a gente tem também clientes consumidores para fazer orçamento, fazer um planejamento financeiro. Também empresas que investem em geração distribuída, né? Porque a tarifa é um dos elementos que ainda mais agora, né? Ainda mais agora. Um dos elementos que vai, né, justificar a viabilidade daquele negócio. Né? Então, se eu estiver fazendo um investimento, se eu tenho duas opções no Rio Grande do Sul e no Rio Grande do Norte, né? A tarifa vai ser uma das variáveis observadas pelo investidor. Legal.
E até falando um pouquinho mais da TR, né? Vocês hoje trabalham com 3 soluções principais: o Enerleads, o Clique Tarifário e a SET, certo? O SET, isso, é o sistema. Isso, o SET, desculpa. Imagina. Bom, conta pra gente um pouco sobre cada um dos produtos. Claro. Bom, além do nosso DNA, né, de consultoria, né, que a gente presta serviço de consultoria também, quando tem alguma necessidade que vai além do que a gente oferece comercialmente no SET ou no Clique Tarifário, né, como, por exemplo, projeções acima de 6 anos, a gente faz a projeção de tarifas até 15 anos. Né? Mas comercialmente, no SET, que é o nosso carro-chefe, o que a gente tem no SET? Né? O SET reproduz os cálculos tarifários da ANEEL, conforme os procedimentos de regulação, e a gente tem lá as variáveis que a gente entende como sendo as mais prováveis de acontecer. Mas o legal da ferramenta é que o usuário ele pode criar inúmeros cenários. Então, ele pode emular uma crise hídrica, ele pode aumentar, por exemplo, a projeção do dólar para saber qual que é o impacto dele, para saber até onde o seu negócio pode ir. E aí é que, né, entra essa questão que a gente falou na pergunta anterior, né, sobre a análise de risco. Então, para um cara que está investindo em geração distribuída, por exemplo, né, ele quer saber até onde o negócio dele vai, né, até onde pode ir. E a tarifa é um dos elementos. Então, poxa, para mim, tarifa, né, estou investindo em geração distribuída, eu quero que a tarifa exploda, porque eu vou maximizar o meu retorno, meu resultado em menos tempo. Então, aí ele fala, bom, o que significa tarifa baixa? Tarifa baixa é, por exemplo, hidrologia estar confortável. E aí ele emula uma hidrologia confortável, favorável ao longo de todo o horizonte, para ele poder ver qual que é o impacto disso na tarifa e poder identificar se isso faz sentido para o negócio dele ou não, caso esse cenário se realize no futuro. Né? Então, o SET é o nosso principal serviço. A gente tem o Clique Tarifário, que a gente desenvolveu, é uma imagem do SET, é o clique, é uma fotografia das nossas projeções do SET. E isso é de forma automática, a gente vende na nossa loja virtual, na internet, no nosso site, que a gente desenvolveu mais para as empresas de geração distribuída mesmo, que ligavam para a gente, falando, poxa, mas amanhã eu tenho uma reunião com o investidor, se eu levar só a tarifa que é projetada com IPCA, poxa, já saio perdendo, queria uma projeção. Só que, né, para o SET é muito mais completo, a gente tem um monte de informações e o usuário, o nosso cliente, ele leva tudo junto. Né? Então não fazia sentido para ele pagar o que a gente cobra pelo SET. Mas como a gente... Foi um desafio também para a gente, né, modelar o clique tarifário. A gente limitou as informações, porque no SET a gente consegue ver todas as projeções de todas as componentes tarifárias, todas as da TUS, de todas as da TE. E no clique tarifário não, é só TUS de TE e a gente vende por nível de tensão. Então a gente limitou o escopo, a gente entrega também um relatório com as principais premissas macroeconômicas e setoriais que foram utilizadas para chegar naquelas projeções, e a gente não dá nenhum tipo de suporte, né? O que é diferente do SET. No SET a gente tem uma relação muito próxima com todos os clientes para tirar dúvidas tanto da operação do sistema mesmo, quanto de questões regulatórias que estão, né, sendo discutidas. E o Enerleads é uma coisa assim, à parte de tarifa, uma coisa diferente que a gente acabou fazendo, porque veio uma demanda de um cliente que estava montando a sua comercializadora e queria dimensionar o mercado dele. Então ele falou assim, qual que é o mercado potencial aí no futuro? Né? Aí ele queria saber quais são esses consumidores, onde que eles estão, se por comunhão de direito, né, eles conseguem somar as demandas, na época ainda que não se previa essa abertura do mercado a partir do ano que vem. Né? Então eles queriam saber. E a gente começou a investigar, entender, a gente foi atrás de diversas empresas que prestam esse tipo de serviços de leads. Né? Para mim era novo, eu nem sabia o que era lead há 2 anos, né? Antes da gente começar a estudar sobre o Enerleads. E aí a gente pegou, na verdade tem uma base de CNPJs, né, da Receita Federal, que pega lá a base de CNPJs da Receita Federal, tem 40 milhões de CNPJs, né? Aí, poxa, para trabalhar com 40 milhões imagina no Excel, 40 milhões de linhas, né? Não dá. Então, tivemos que trabalhar bastante ali na parte de banco de dados, tudo. E fomos fazendo filtros desses 40 milhões. E a gente tinha para chegar num conjunto de CNPJs que a gente entendia que era, assim, elegível para a migração para o Mercado Livre, né? Mesmo sem ter certeza, mas aí a gente fez a gente utilizou de algumas técnicas de lookalike que a própria marketing digital utiliza, né? Então a gente comparou com as empresas que a gente tem informação das empresas que já estão no Mercado Livre, né? Tanto livre quanto especial,
que a CCE, né, divulga essas informações. Então a gente fez por similaridade algumas correlações ali. Olhamos também do ponto de vista de consumo de energéticos, né, para poder ter uma base de CNPJs que fosse do ponto de vista mais qualidade do que quantidade, né? E aí num primeiro momento, a gente chegou lá com 50 mil leads, que era o que a gente tinha, né? A gente sabia que a nossa base não podia ser maior do que 190 mil, porque 190 é a quantidade de unidades consumidoras que está em alta tensão, conectada em alta tensão, mas que está no mercado regulado, né? Porque isso a gente tem essa informação. Então a gente sabia que o nosso mercado em potencial ali máximo seria 190 mil. Mas hoje a gente até fez implementamos alguns ajustes, uma inteligência ali para fazer um cruzamento com base de dados, de localização, de transformador, esse tipo de coisa, e a gente reduziu para algo em torno de 3 mil CNPJs. E a gente vende esses CNPJs para as comercializadoras que têm interesse em prospectar novos mercados. Legal. E tudo isso também é diretamente no site, pela nossa loja virtual. Pô, legal. É interessante entender como a necessidade de integrar e extrair dados da TR Soluções por meio do SET acabou levando vocês a praticamente ser uma organização pautada em dados, do qual esse é o carro-chefe, mas que agora vocês estão começando a ver que tem outros dados que podem ser utilizados para diferentes aplicações. A gente usa mesmo informações do Enerleads para a gente, foi ótimo, porque a gente usa até mesmo para o SET, para fazer análise de crescimento de mercado, por exemplo, que é bastante delicado, né? Fazer projeção de crescimento de mercado. A gente usa as informações do Enerleads para bem Bacana. legal. A gente na Navarra está tendo um processo muito parecido com isso, porque para os projetos que a gente está trabalhando de gestão de risco, vem dados de muitos lados diferentes. Então, a gente também acessou essa base da Receita, por exemplo, fizemos uma filtragem para entender quais são os grupos econômicos. Então, exatamente essa empresa ela é uma empresa independente, ela faz parte de um grupo econômico maior, agregar capital social dos grupos econômicos, esse tipo de coisa. Então, compartilho muito assim, dos desafios e das oportunidades que os dados ainda possuem no setor elétrico. Recentemente a gente precisou pegar algumas informações assim que a gente não estava acostumado a mexer, que é para saber, a gente queria dimensionar o potencial qual que seria o custo potencial de energia incentivada, né? Estavam se falando em 200 bilhões, 50, vamos fazer a conta. Aí a gente fez a conta e para fazer a conta a gente precisou de muitas informações. A gente precisou acessar informações que a gente não estava acostumado, porque não precisa na tarifa. E, poxa, é difícil pegar a informação e tratar e deixá-la disponível de uma forma que eu possa usar, assim, porque a gente mesmo tinha algumas dúvidas e tal, né? E aí a gente vê também a importância da nossa plataforma que a gente oferece, né? Porque, poxa, a gente tem ali de mão beijada muitas informações bem legais. E o desafio é esse. A gente estava até conversando com o pessoal que mexe com eficiência energética. E assim, tem informações que a gente consegue ver safra, se tá bom, se não tá. Tem um monte de informações, só que assim, estão dispersas. Então, se a gente conseguir pegar essa informação, trabalhar, deixar de uma forma que seja acompanhável, né? Que tem uma evolução, você consiga ver qual que é o andamento, atualiza o histórico e vai mostrando projeção, por exemplo, poxa, isso aí tem um valor bastante importante, né? Acho que nesse ponto aí tem um papel grande as novas energy techs, né? Para poder trabalhar a informação, porque não adianta nada você ter informação se ela está ali dispersa em cada lugar, né? Então acho que a gente tem várias oportunidades. Formato que a mente humana não consegue interpretar. Legal. Eu até queria entrar um pouco mais a fundo na questão da tecnologia aplicada às tarifas de energia. Quais são os principais desafios na previsão de tarifas e como que vocês da TR enfrentam isso? Bom, acho que o principal desafio é projetar clima, né? Assim como para todos os outros mercados aí que precisam também dependem da chuva, né? Então, o agronegócio também. Então, acho que esse do ponto de vista de projeção, esse é o nosso principal desafio, né? No entanto, né, ainda bem que a gente conta com uma parceria que a gente tem com a Ampere Consultoria, que são o pessoal que acompanha clima, acompanha meteorologia, e eles fazem projeção de preço, e a gente tem uma relação bastante próxima com eles, de troca de informações. Eles usam informações da TR também para fazer as projeções deles, e nós usamos as deles. Então, do ponto de vista de curto prazo, basicamente, a informação vem da Ampere, que é a nossa parceira. Para o longo prazo, poxa, é difícil a gente saber, né? Daqui 4, 5 anos, o que vai acontecer? Vai ter chuva? Não vai? Aí a gente no nosso caso, a gente emula uma crise hídrica. Uma crise hídrica olhando para o passado. Então a gente vê,
E isso é fácil fazer no set, né? Então, eu posso ver a crise de 2017 e 2018. Eu reproduzo, eu replico o que aconteceu no passado, eu replico lá na frente. Em 2026, eu quero que tenha a crise igual aconteceu lá em 2017. Porque existe uma incerteza muito grande, né? Então, aí o que a gente faz é possibilitar essa simulação para que os usuários possam avaliar a viabilidade em diversos cenários. Então, acho que é basicamente isso. Bacana. Bom, a abertura do mercado livre de energia, primeiro para todos os consumidores de alta tensão a partir de 2024 e um pouco mais para frente, para todos os consumidores de baixa tensão, está mexendo bastante com o setor elétrico, né? Por que esse movimento preocupa tanto do ponto de vista tarifário? E preocupa as distribuidoras, principalmente, né? Justamente por causa dos contratos legados, né, que a gente chama. Que são todos os contratos que as distribuidoras têm, né? Fazem parte do seu portfólio. E, como eu disse, tem distribuidoras que têm contratos até 2047, 2052. E, poxa, o que acontece, né? A distribuidora, ela, além do papel dela de prestar o serviço de distribuição de energia, ela tem um outro papel que é o banco do consumidor ali, né? Porque ela que assume a compra de energia e depois faz o repasse, mas ela tem um risco ali que não tem muito a ver, não tem a ver com o negócio em si, né, da distribuição. E aí o que acontece, né? Se eu tenho nesse movimento do mercado livre, né? Então consumidores migrando do mercado regulado para o mercado livre, a distribuidora ela tem que contratar a energia para atender o seu mercado de fornecimento, que é basicamente o mercado cativo mais as perdas, que aí engloba tanto as perdas dos consumidores regulados e também dos livres, né? E aí o que acontece? Se a distribuidora comprou energia tendo uma expectativa de crescimento do seu mercado de fornecimento. E aí, esse mercado ele se frustra, ou seja, ele não se realiza. Por quê? Porque eu tenho dois movimentos importantes, né? O da migração, então tem consumidores que saem da distribuidora e vão para o mercado livre, apesar de continuarem pagando ali, né, pelo acesso à rede, pelo serviço de distribuição, porque isso não tem, né, continua sendo um monopólio natural, ali não tem como fugir disso, né? E a gente tem, e aí a geração distribuída também, né? O consumidor deixa de consumir energia da distribuidora, e o que acontece é que a distribuidora acaba ficando com sobras contratuais. E essa sobra, ela pode ser problemática ou não, né? Porque toda essa sobra ela é liquidada no mercado de curto prazo. Então, tem distribuidoras que estão com, né, estão contratadas em 150%, ou seja, tem 50% de sobra. Toda essa sobra é liquidada ao preço do mercado de curto prazo, ao PLD. E aí o que acontece? Se o PLD, que nem está acontecendo agora, ele está muito baixo, na casa de R$70, por exemplo, e o quanto que a distribuidora pagou. Então ela está vendendo a energia por R$70 e está comprando por 250, que é o preço médio que ela paga, né, pela energia. Então você imagina só, esse é um prejuízo que o consumidor assume, né, porque boa parte dessa sobra a gente chama de sobra involuntária. Ou seja, não foi uma gestão de contrato que a distribuidora errou. Na verdade, é porque tem gente migrando do mercado regulado para o mercado livre e tem gente gerando sua própria energia. Então, essa sobra é involuntária. Então, toda essa sobra é liquidada e o risco é do consumidor. Então, para mais ou para menos. Para mais, é bom para o consumidor. Né? Para a distribuidora é bom também, porque ela tem um fluxo de caixa ali que ajuda bastante ela no mês a mês, ali, na liquidação da CCE, até chegar no próximo evento tarifário dela. Né? Então, mas agora, no momento de PLD alto, né? Se o PLD estiver em 500, por exemplo, então ela vende por 500, a energia sobra, e compra por 250. Então ela está dobrando, está tendo um retorno ali, o dobro do retorno, né? Não é bem, não pode se falar desse jeito assim, né? Retorno, não, mas ela tem ali uma receita, lógico, depois vai ser repassada para o consumidor, mas ela tem uma receita momentânea ali que pode ser bastante importante para ela, dependendo do momento em que ela estiver vivendo. Mas em momentos de PLD alto, por outro lado, a gente tem também o aumento significa crise hídrica, significa algum tipo de escassez. E aí a gente tem o problema do risco hidrológico. Então, uma coisa acaba compensando a outra ali, ou, né, depende da distribuidora, se tiver com muita sobra e ela não tiver muitos contratos que estão sujeitos ao risco hidrológico, para ela pode ser bom um PLD alto. Para outra distribuidora, que mesmo tendo sobras, né, se ela tem muitos contratos que estão sujeitos ao risco hidrológico, que o risco hidrológico está com o consumidor, aí pode ser que, né, o PLD seja pior, o PLD alto seja pior para ela. Então, depende muito de cada uma. Enquanto você falava, fiquei com a seguinte dúvida. Se ao migrar
do mercado regulado para o mercado livre, esse consumidor meio que assim joga a batata quente para os que ficaram e deixa de ser impactado, ou se ele continua sofrendo o impacto dessa saída dele junto, dado que ele ainda participa da mesma distribuidora, né? A energia dele ainda chega pelo mesmo fio. Parcialmente ele é impactado também. Porque se eu tenho, por exemplo, um aumento na tarifa de energia, né, por alguma razão ali, que está liquidando a um PLD muito baixo, por exemplo, então tem um custo, significa que a tarifa tem que ficar mais alta, né, por componentes financeiras ali, para cobrir essa diferença. E as perdas, né, tanto perdas técnicas, perdas não técnicas e perdas na rede básica, elas são precificadas pelo mix de contratos da distribuidora. Então, eu como consumidor livre, eu pago a TUSD, né? Eu tenho a TUSD de demanda, que é a parcela da infraestrutura, né? Da capacidade, que geralmente é uma demanda contratada em reais por quilowatt. Por exemplo, você contrata uma demanda contratada em quilowatt, né? Então você paga um valor fixo, é take or pay. E tem a outra parcela que na comercializadora o pessoal chama de TUSD de encargos, mas não é só encargos que tem a TUSD de perdas também. E aí, então, né, esse aumento do custo da energia para o mercado regulado, de alguma forma acaba afetando também as perdas que todos os consumidores estão sujeitos, né? Então ele ainda é impactado, mas ele é impactado menos do que se ele estivesse, se ele fosse um dos que ficou no mercado regulado. E tanto indo para GD quanto mercado livre, né? Porque o GD já é um pouco diferente, né? Porque GD ele não está substituindo o contrato, ele está, na verdade, tendo uma redução de consumo, né? Porque Entendi. Ele não tá passando para outro, então ele acaba não utilizando nada da distribuidora. Aí depende também daquela transição que está havendo aí com a 14300, né? Então, indo para GD, ele realmente está saindo da batata quente. Está saindo, Entendi. Legal. Mas alguma outra coisa ali pode até ser que ele, por exemplo, né? O cara que ele está agora submetido ao CDE-GD, né, que é o encargo cobrado dos consumidores cativos, e aí esse consumidor vai pagar pelo menos uma parte desse encargo, né? Tem outros itens também que o consumidor que migra para o Mercado Livre ele carrega consigo. Então, os empréstimos que foram tomados tanto da conta Covid lá em 2020 quanto da conta escassez hídrica de 2021, né, que foram 2 empréstimos totalizando acho que nem sei de cabeça, mas uns 15 bilhões, eu acho. O consumidor, e isso está cobrado na TE, na tarifa de energia, só dos consumidores regulados. O consumidor que migra a partir de determinada data, ou seja, a partir do momento em que aconteceu o empréstimo, ele tem que pagar também por esse empréstimo, por essa amortização até o final dela, né? Mas aí ele passa a pagar na distribuição. Para a distribuidora. A gente chama de encargo de migração. A ANEEL até passou a publicar na resolução homologatória, né, das tarifas, ela passou a publicar um novo item que corresponde ao encargo de migração, ou seja, o consumidor que migrar. A própria CCE também passou a informar as datas de adesão, né, dos consumidores livres e especiais, para poder, né, ter uma referência ali de se tem que ser cobrado dela aquele encargo ou não. Entendi. E como que você vê o futuro das tarifas de energia nesse setor dominado agora pelo Mercado Livre e AGD? Bom, acredito que até o Paulo conta uma história engraçada lá quando ele começou a estudar, que eu comentei com vocês no começo do podcast, que ele começou a estudar o livro verde, né, que é aquele das tarifas orossazonais. O pessoal, colegas dele de trabalho lá da ANEEL, chegavam para ele e falavam assim: Paulo, você é louco, cara, vai estudar tarifa? Esquece, cara. Tarifa agora morreu, agora é mercado tudo livre, vai ser tudo livre, para de olhar para isso em 1999, né? Você imagina só, até hoje, né, 20 e poucos anos depois, a gente ainda tem. Assim, a tarifa vai continuar sendo importante, porque uma parte dela só, né, que a gente pegar a tarifa toda, a gente pode dividir ela em 2 grandes partes, né, a TUSD e a TE. A TUSD vai continuar sendo importante. Hoje, o consumidor de baixa tensão, por exemplo, a TUSD tem uma participação maior, porque ele usa mais a infraestrutura da distribuidora. Então, a ele é imputada uma responsabilidade maior pelo uso da rede, que hoje está em 60% na média, né? Então, 60% da tarifa do consumidor residencial, por exemplo, é TUSD, 40% só que é a tarifa de energia.
ao migrar para o Mercado Livre, esse consumidor que, né, paga 40% da sua tarifa na parcela de energia, ele vai pagar uma tarifa menor do que o que é cobrado no mercado cativo. Isso significa que a participação da TUSD vai ficar até ainda maior, né, nesse cenário. E aí a ANEEL vai ter que continuar publicando as tarifas, porque, né, o acesso, os encargos, a parte de transmissão, isso tudo vai ter que continuar sendo cobrado, né? Então ela vai ter, acho que, um papel importante aí, continuar tendo um papel importante, né? Mas acho que ela vai ter um papel fiscalizador maior também, né? Porque quando a gente abre mercado, aí, né, muitas coisas começam a acontecer. E quando a gente fala de consumidores residenciais, né, a famosa Dona Maria, que não tem condições de avaliar se o que uma comercializadora está oferecendo para ela faz sentido ou não, ali ela pode ser enganada, né? Isso acontece em todos os mercados. E aí, mesmo talvez, que ela tenha o conhecimento, ela não tem a capacidade de defender os próprios interesses perante essas instituições. Para justificar ou para argumentar, né? Então, acho que o papel da ANEEL acho que pode ser importante nesse sentido aí também, de, né, coibir movimentos oportunistas aí por parte de agentes do mercado. Legal. Helder, queria agradecer imensamente sua participação no nosso primeiro episódio gravado em vídeo. Foi um super prazer te receber, bater um papo, ter essa aula de tarifas contigo. E antes da gente se despedir, como que a gente faz para encontrar mais informações sobre você e sobre a TR Soluções? Acho que o principal é por meio do nosso site, né, que é www.trsolucoins.com, somente.com. E também pela nossa página do LinkedIn, que a gente alimenta ela com bastante frequência. Acho que é a única rede social assim que a gente, de fato, faz um acompanhamento e, né, tudo as publicações que a gente faz, os artigos que a gente faz com alguma frequência, a gente publica todos pelo LinkedIn também. Então, acho que essas duas formas. Bacana. Bem, mais uma vez, muito obrigado ao Helder e aos nossos ouvintes. Esse episódio vai estar disponível no nosso canal de YouTube, como também no Spotify, com os outros episódios do nosso podcast. Quero deixar o convite para você que gostaria de participar dos nossos episódios, que nos dê um alô em qualquer uma das nossas redes, seja Instagram, LinkedIn. E lembramos que tudo que fazemos aqui na Navarra é feito para e com o mercado. Um abraço e até a próxima.